Fala pessoal, Polly aqui e hoje eu vim trazer um pensamento pra gente. Você já parou pra pensar no que quer dizer aquele versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Às vezes, quando a gente tá no início da caminhada, a gente pensa que, poxa, Deus é Deus de milagres, Deus faz tudo, Deus não sei o que que tem, a gente pensa que vai ser só vitória, só glória, e o que Deus vai fazer e tal. E às vezes muitas pregações nos fazem pensar isso. Mas o que quando você tá um pouco mais tempo na fé é que você entende literalmente esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes as coisas que é pro nosso bem não é aquilo que às vezes vai ser agradável, entre aspas, pra gente passar no momento. Por exemplo, uma prova, uma lição ali que Deus quer nos dar. Às vezes nosso coração tá em um lugar errado e Deus faz um movimento ali pra gente tirar o coração daquilo e entender, voltar assim, ó, olha, é eu, sabe? Eu sou Deus, você tem que estar com o olho em mim. Pode ser, sei lá, nas riquezas, às vezes você quer, ai, muito dinheiro, dinheiro, e às vezes não, às vezes o dinheiro ali tá ocupando o lugar de Deus. E às vezes, sei lá, você perde um negócio, você. Enfim, várias situações podem acontecer ali e Deus tá chamando assim, ó. Ei, sou eu. Eu, Deus, olhem pra mim, não só pelas coisas que eu posso te dar, não só pelas bênçãos, não só pelas coisas materiais, por toda a glória, entre aspas, que eu posso te dar, mas sim por mim. Eu, Deus. Você sabe o eu sou, que ele é tudo que você precisa, por mais que no momento vai doer, por mais que ele vai tocar na ferida, por mais que você vai chorar, por mais que vai ali te desestabilizar naquele momento. E você não vai entender. Às vezes vai demorar anos para você entender o que Deus estava querendo fazer ali, mas quando você para, pensa, o Espírito Santo vai entrando no seu coração e fala assim: foi melhor. Foi melhor. Você começa a entender, tipo, poxa, Deus estava querendo fazer era isso comigo. Naquele momento, eu não consegui entender o que Deus queria. Às vezes eu até murmurei ali, falei alguma coisa, assim, de cabeça quente e tal, mas foi realmente o melhor que poderia ter acontecido. Então, foi realmente aconteceu para o meu bem, entende? Ele é um pai que vê o filho, que às vezes você fala, ai filho, eu vou usar um exemplo bem besta, mas quando eu era criança, tinha aqueles ferros de passar roupa, sabe? Tinha uns que soltava o cabo. E aí minha mãe simplesmente falou assim, não coloca isso na tomada. Aí eu, tipo, o que será que acontece se eu colocar na tomada? E eu fui, tipo, curiosa, eu era muito pequenininha. E eu simplesmente coloquei o cabo na tomada, eu devia ter uns 5, 6 anos. E aí simplesmente explodiu o padrão. É, o padrão do quarteirão, a energia do quarteirão inteira caiu e deu só chicotadas assim no chão, ficou preto e eu tava só simplesmente debaixo do berço, totalmente assustada. Então, é isso, às vezes o pai fala, olha, não faz isso, entende? E às vezes você vai por curiosidade ou, enfim, qualquer coisa, você vai lá e faz, sabe? E às vezes aquilo ali foi muito, muito mal. E se você tivesse escutado o pai, você tinha se livrado daquilo. E é isso que Deus faz às vezes. Ele coloca a gente em situações que a gente vai poder ter um crescimento. Às vezes aquilo ali ia fazer com que a gente se desviasse da vontade de Deus, ia fazer com que a gente se desviasse da presença de Deus, perdesse o foco, entendeu? O foco que é Cristo, que é almas, que é o ID, que é o seu chamado pessoal. E é isso, é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que essas coisas sejam más no momento, mesmo que você não entende, simplesmente confie e creia, porque Deus, ele tá ali como um pai bondoso que quer te ver ali no seu chamado, sabe? Ele é a pessoa mais interessada nisso. Às vezes você, nossa, pai, eu quero meu chamado, mas deixa eu te dizer
que mais quer que você siga o seu chamado é o próprio Deus. Mas às vezes você precisa ter uma maturidade ali espiritual e para você poder receber essa palavra, sabe? E você se preparar, entende? E às vezes não é o momento de você saber, mas ele realmente é o cara mais interessado em te fazer viver os sonhos de Deus, viver aquilo que ele tem para você. Agora você imagina como deve ser um pai. Eu fico pensando, né? Não sou mãe nem nada, mas ver um filho animado, tipo, ai, nossa, meu pai fez isso e tal. É querendo viver as coisas do pai, sabe? Eu imagino que Deus deve olhar pra gente dessa forma, sabe? Então é isso, é você entender que mesmo passando pelo mal, Deus ainda tem o bom pra você. Se você ama Deus, Deus tem as coisas boas pra você, mesmo que no momento não pareça. E é isso. E que a gente possa levar isso no nosso coração, sabe? Que quando as coisas acontecerem em nossas vidas, nossa primeira reação não seja murmurar, seja parar e pensar assim: o que Deus quer fazer com essa situação? Como Deus vai agir? Qual vai ser a escapatória? Ou só parar e pensar assim: eu só quero ver o milagre de Deus. E eu tô nessa situação, não faço nem ideia do que eu vou fazer, mas eu quero contemplar o milagre de Deus. Eu quero ver como ele vai desenrolar isso. E eu quero ser aquele tipo de pessoa que confia que Deus vai fazer. Entende? Sem duvidar no coração. Sem questionar às vezes, porque somos humanos e às vezes a gente fica, ai meu Deus, não sei, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E, bom, e aí no final tudo dá certo e você pensa, nossa, eu por um momento eu duvidei, mas eu não deveria ter duvidado. Porque no final tudo deu certo da melhor maneira e eu só tava estressando à toa. Mas é isso, Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, pessoal, se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já compartilha. E é isso, tchau, tchau, até mais.